E a dislexia, né, como uma das dificuldades está na não identificação, pelo menos não com facilidade, do formato dos símbolos, sejam eles numéricos ou alfabéticos, o que é que acontece? Vê na imagem aí, né? Por exemplo, tem uma imagem aí, na verdade, uma ilustração, mas vejam, como o 3, o número 3 e a letra E, eles são parecidos. Não são? Só que um é virado para a direita e o outro é virado para a esquerda. Para o dislexo, né, que tem dificuldade no reconhecimento gráfico desses símbolos, e ainda somado a isso, as dificuldades de identificação de esquerda e direita, né, isso gera uma grande dificuldade para eles. E por isso que, muitas vezes, quem tem dislexia, dentro de um quadro sintomático, apresenta, né, também dificuldades também no âmbito da matemática. E aí a gente entra aí no quadro sintomático da dislexia, e o que é que a gente traz de imediato? A dificuldade em matemática. Existe a dificuldade de entendimento já do enunciado. Por quê? Porque exige interpretação de texto, exige leitura. E aí, junto ao entendimento do enunciado, junta-se a dificuldade de reconhecimento de formas geométricas. Acresce a isso as dificuldades na memorização de sequências. Então, tabuada, dias da semana, meses do ano, isso gera dificuldades, além da dificuldade com a memorização. Mas, como tem raciocínio rápido, por que não é? Porque tem um ritmo mais lento de leitura que o raciocínio não é rápido. Não. Tem dislexia, mas tem um raciocínio muito rápido. E esse raciocínio rápido faz com que o disléxico consiga fazer cálculos aproximados para se chegar aos resultados. Certo? Vamos aqui, né, a alguns exemplos acerca do raciocínio de um disléxico no que se refere à matemática. Vejam, dizemos que os disléxicos, eles fazem roteiros diferentes para a resolução de problemas. Exemplo, ele decompõe para poder realizar o cálculo. E, claro, se ele vai decompor, ele vai precisar de mais tempo. Certo? Vamos aqui esse exemplo. 7 vezes 3 dá 21. Se você não tem dislexia, já passou por um processo de alfabetização, ou já tem experiência com matemática, independente, inclusive, de processo de escolarização, você responde rapidamente. 7 vezes 3, 21. Mas se eu tenho dislexia e eu não consigo responder isso de imediato, o que é que eu faço? Eu decomponho. Então, eu não sei quanto é 7 vezes 3, mas eu sei quanto é 5 vezes 3. Eu sei que dá 15. Mas se for 5 vezes 3 para 7 vezes 3, então 5 para 7, faltam 2. 2 vezes 3 é mais fácil do que 7 vezes 3. Então, qual o raciocínio que eu faço? 5 vezes 3, 15. E 2 vezes 3, 6. 15 mais 6 dá 21. Então, 7 vezes 3 é 21. Perceberam? O quanto mais de tempo eu preciso para chegar no resultado? Então, esse processo de decomposição, ele é realizado para atingir o resultado do cálculo, o resultado esperado, só que por outro caminho, que demanda mais tempo. O disléxico, ele precisa do concreto. E aí, nesse caso, a gente pode perguntar, então eu posso deixar que ele utilize a calculadora ou a tabuada? Pode. Ah, mas por que pode? Não seria uma facilitação, um privilégio? Não. Por quê? Porque muito mais importante do que a tabuada, do que a calculadora, é o raciocínio matemático. Se ele não tem o raciocínio matemático, de nada ou muito pouco adianta a calculadora, de nada ou muito pouco adianta a tabuada. O mais importante é o raciocínio matemático. Tá? E que ele tem, que ele faz, só que ele faz por um outro caminho, que geralmente demora um pouco mais de tempo. Falando ainda, né, do quadro
sintomático, falando aí um pouco mais desse quadro, temos aí a dificuldade com a memória operacional. E aí, nesse sentido, né, dessa dificuldade de memorizar, tem-se dificuldade, por exemplo, de memorizar recados, sequência de tabuada, dias da semana, meses do ano, datas, horários, números de telefones, o alfabeto. A memória operacional, ela é responsável por guardar algo por algum tempo, algum pouco tempo. E depois, já que aquela informação não serve mais, o que é que acontece? A pessoa esquece. Por exemplo, eu guardo o número de telefone, né, que eu vou precisar utilizar daqui a 5, 10 minutos. Depois eu apago isso da minha memória. Mas guardar mais e melhor, eu vou guardar quando? Quando eu perceber que tem um significado. E quando é que eu percebo isso? Quando aquilo que eu tenho que memorizar mexe com o meu emocional. Então, isso vale para qualquer pessoa, mas para o disléxico vale muito mais, porque isso o ajuda nesse outro, né, nesse outro caminho, ou nesses outros caminhos que o levam, né, à memorização, à sequenciação.